Diga comigo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Em nome de Jesus, a minha vida será tocada pela palavra, transformada pela palavra, e eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode se assentar, por gentileza. Quero partilhar uma palavra rápida com vocês. Eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Pela manhã tivemos um culto maravilhoso, né? Ministrei a mesma palavra que você está trazendo à noite, né? Estamos criando aí essa cultura de poder ministrar de manhã, também ministrar à noite, mas a unção sempre é diferente, nunca é a mesma, as palavras nunca são as mesmas, enfim, né? Até porque Deus, ele sempre vai responder à expectativa do povo. O pregador, não é o pregador que libera as revelações, não é o pregador que libera, a verdade é você que arranca dele. Então, conforme a sua fome e conforme a sua sede, Deus vai saciar você, amém? Se tiver alguém aqui nessa noite com muita fome de Deus, então Deus vai fazer uma cachoeira cair sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque o que importa não é como a gente começa, o que importa é como a gente termina. E terminar bem precisa ser a nossa sina, precisa ser o nosso foco, a nossa sede, a nossa santa obsessão, terminar bem, em nome de Jesus. Abra comigo Isaías 63, versículo 16. O tema da mensagem, eu acho que vai estar aqui na parede daqui a pouquinho, né? Daqui umas 2 horas, vai chegar aí o tema, isso. Paternidade, fundamento eterno, amém? Esse é o tema da mensagem de hoje, paternidade, fundamento eterno. Isaías 63, verso 16, diz assim: mas tu és o nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor é o teu nome desde a antiguidade, amém? Você pode aplaudir mais uma vez a palavra de Deus em nome de Jesus? Glória a Deus. Cutuca aí o seu irmão, fala: é hoje. Dá um cutucão mesmo aí na costela dele, fala: é hoje. Querido, quando nós olhamos a história, observamos a história de Israel, nós vamos perceber que Israel foi uma nação que nunca teve problema, nunca teve dificuldade para olhar para Deus e ver como o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, e papapá, não teve dificuldade. Mas uma das dificuldades que Israel enfrentou durante a sua peregrinação, durante o seu tempo, e na verdade hoje ainda a igreja, de uma certa forma, tem essa dificuldade que Israel também teve nos tempos antigos, era de olhar para Deus e ver Deus como Pai. Diga: ver Deus como Pai. Querido, embora hoje nós temos muitas canções maravilhosas, ungidas, inspiradas pelo Espírito, que nós cantamos e chamamos Deus de Pai, mas a maioria de nós temos dificuldade de relacionar com Deus como o Pai que Ele é. Muitos de nós temos essa dificuldade. Não, pastor, eu não tenho. Não tenho sim. Quem aqui tem dificuldade de perdoar? Quem aqui tem dificuldade de amar? Quem aqui tem dificuldade de olhar nos olhos? Quem tem dificuldade de viver a verdade, de falar a verdade, de andar em sinceridade? Irmão, se temos dificuldade de praticar tais obras ou tais obras de justiça, é porque nós temos dificuldade de ainda conhecer Deus como Deus é. Porque conforme nós o conhecemos, nós vamos nos assemelhando a Ele. Por exemplo, eu conheci pessoas que pregavam o evangelho e elas exalavam o amor no altar, de verdade. Posso citar uma pessoa aqui, por exemplo, um apóstolo, amigo, o apóstolo Gustavo Lara. Se você vê o apóstolo Gustavo Lara pregando, o amor exalado dele. Cara, é tanto amor, 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 né? A gente viveu um tempo da igreja brasileira em que as pessoas achavam que a boa pregação era da cajadada. Irmão, o culto hoje foi bênção. Nossa, olha, foi tanta cajadada, como se Deus é o Deus que está preocupado em bater na sua noiva. Deus nunca quis bater na noiva. Posso ouvir um amém? A nossa mente está tão cauterizada com relação ao amor que a gente gosta de apanhar. Só que nós percebemos que por mais que teve pregadores que davam cajadada no povo, isso não mudava a vida de ninguém. Desculpa. Por muito tempo, desculpa a minha palavra chula agora, por muito tempo a igreja se apresentou e acabou vivendo como mulher de malandro, acostumou a apanhar, mas não muda de vida. O dia que o marido chega e não bate, a mulher fala: por favor bata, porque eu acostumei a apanhar. Mas isso não muda, isso não transforma. O que muda e transforma é o amor de Cristo.
Sabe, então, graças a Deus, Deus vem levantando homens que realmente têm andado com Ele, homens que percebem, calma aí, nós não fomos estabelecidos e chamados para bater na noiva, nós somos chamados para poder cuidar da noiva, nós somos chamados para ser eunuco da noiva. Qual era o papel do eunuco num palácio, em um reinado? Era cuidar da noiva, era cuidar da esposa. Eu não sei se vocês sabem, mas o eunuco, ele era até castrado, para que não pudesse ocorrer o perigo de poder abusar da esposa do rei. Sabe, deixa eu te dizer, pastores não podem abusar da noiva, não pode abusar da igreja. Nós somos estabelecidos para cuidar dela, para dar um destino para ela. Vocês estão aqui? Então assim, Israel teve dificuldade para reconhecer e viver a paternidade de Deus, o amor de Deus. E hoje a igreja está nesse mesmo pé. A maioria de nós não fundamentamos a experiência da fé na palavra, fundamentamos a experiência da fé nos resultados e experiências, infelizmente ruins, com líderes, com pessoas, com patrão, com tudo. E aí nós entramos em um lugar chamado lugar da desconfiança. Custa para nós confiar, porque na verdade perdemos a confiança a respeito de nós mesmos. Você chega a duvidar da sua sombra. Sabe, você vai sendo levado a um lugar de isolamento, de andar sozinho, de caminhar sozinho. Deixa eu dizer, é o que o diabo quer. Paulo Vieira falou isso de uma forma, com uma propriedade maravilhosa. Você vai levado ao isolamento e você vai entrando num lugar aonde você vai se tornando fraco, ao ponto de viver como uma galinha da Angola. Você já não glorifica mais a Deus. Você, a cada passo que você dá, você diz: estou fraco, estou fraco, estou fraco. É o que sai de sua boca. Mas é muito interessante, porque quando nós falamos também de paternidade, traz-nos a ideia, e surge-nos a ideia do quê? De uma vida de dependência ao Pai. Eu falei de manhã e vou repetir. Há um grito sobre a nossa nação que é a pedra de fundamento, de liberdade. Qual é o grito? Qual é o grito? Independência ou morte? Diga para o seu irmão: toda independência te leva à morte. Querido, isso não é grito de filho, isso é grito de órfão. A orfandade leva a pessoa a gritar independência. Só que a independência que não é liberdade. Você não é livre quando se torna independente, você é livre quando se torna dependente de Deus. Então foi criada uma imagem em nosso coração a respeito da fé de Deus, fundamentada nessa realidade que é a pedra fundamental do nosso país. Veja, o país é um país de filhos órfãos, porque a orfandade ela não se dá apenas quando alguém perde o pai. Existem muitos órfãos hoje de pai vivo, de mãe viva. Porque qual é o papel da paternidade? Você vai perceber. O primeiro tópico que eu quero tratar com vocês nessa mensagem é, presta bem atenção, paternidade transforma história, transforma vida, transforma trajetória e destino. Quando você começa a viver a paternidade de Deus, a sua história é transformada, a sua vida é transformada, a sua trajetória ela é transformada e o seu destino é transformado. E eu falo com muita propriedade porque eu cresci sem pai, fui criado sem pai, cuidado pelo meu avô que fez o que pôde e o melhor que ele pôde, mas eu fui e vivi uma vida com a ausência da paternidade biológica. Em meu primeiro encontro, em 1996, Deus se revelou a mim. Eu preciso da sua atenção de presente. De uma forma ímpar na minha vida. Irmãos, eu cresci com ódio mortal do meu pai. Eu disse isso para ele depois que eu o conheci, com 21 anos de idade. Eu falei isso para ele. Eu falei: pai, eu tinha vontade de um dia te encontrar e te matar. Aí eu contei a história da minha conversão, como foi que aconteceu. Eu sei que falando, talvez algumas pessoas possam ser que não entendam, ou talvez alguém aqui viveu algo muito parecido, vai compreender melhor.
Mas naquele encontro de 1996, 14, 15 e 16 de março de 1996, 160 jovens reunidos em um salão, Deus resolveu falar comigo. Como você me ouve, da mesma forma audível, eu ouvi Deus falar ao meu coração que me amava. Para mim foi muito difícil, porque não foi culpa da minha mãe. Hoje eu entendo a autorresponsabilidade, estou compreendendo tanta coisa na minha vida depois de 40 anos, glória a Deus por isso. Diga para o seu irmão, nunca é tarde. Quando há disposição, um coração ensinável, você sempre vai estar aprendendo. Então hoje eu não culpo ninguém, mas essa era a realidade que eu vivi. Embora eu cresci num ambiente de família totalmente diferente, a minha mãe tendo que trabalhar muito cedo, trabalhar a vida inteira para cuidar, enfim, para poder sustentar também a gente. Então eu vivi de uma certa forma a ausência da palavra amor. Claro que hoje eu tenho maturidade para entender que o gesto da minha mãe, o cuidado da minha mãe, o sair cedo e voltar à noite do trabalho, era uma forma de dizer que me amava. Mas eu cresci em um ambiente que eu não era habituado a ouvir de alguém que me amava. Então Deus entrou no meu coração pela minha necessidade, presta bem atenção, pela minha necessidade, para me conduzir ao propósito. Eu quero declarar nessa noite que Deus vai entrar na sua vida pela necessidade, para conduzir você também ao propósito. Alguns de vocês vão experimentar o amor de Deus dessa forma nessa noite, porque Deus não quer ninguém, Deus não fez ninguém para viver necessidade. Deus fez todos nós para viver o propósito. Quem vive a necessidade não tem um propósito suprido na sua vida, mas quem encontra o propósito tem a necessidade suprida. Porque o propósito, ele supre a necessidade. Deus entrou assim, se revelou assim ao meu coração, e foi dessa maneira que eu tive contato com o amor de Deus. Foi algo avassalador. Eu pude compreender o que Paulo disse: o amor de Deus me constrange. A palavra constrangir no grego significa prensa. Paulo estava dizendo: o amor de Deus é como uma prensa. Irmãos, deixa eu te dizer, eu me senti prensado naquele momento com um furioso amor de Deus. E eu ouvia Deus dizer ao meu ouvido que me amava. E eu lutei muito contra esta voz. Eu dizia: é impossível. E chorava muito, irmãos. Meu irmão estava do meu lado. Eu chorava muito e dizia: é impossível, é impossível. Não é possível que alguém me ame e eu não presto. Eu falava assim com Deus, de verdade. Foi uma luta que ele venceu. Até que eu me rendi a este amor de Deus. E uma vez que eu me rendi ao amor do Pai, na verdade Deus se revelou a mim de uma forma ímpar, para mim ímpar. Por quê? Porque eu não conheci Deus como Senhor, eu não conheci Deus como Todo-Poderoso, eu não conheci naquele momento Deus, não, eu conheci Deus com amor de Pai. Deus se revelou a mim naquele instante como Pai que eu nunca tive. E por isso que hoje estou pregando o Evangelho. Eu já tive diversas pessoas que diziam assim para mim, disse para mim: pastor, por que você não desiste de mim? Porque Deus não desistiu de mim. Eu digo para essas pessoas: o dia em que Ele desistir de mim, eu vou desistir de você. Tem pessoas que passou pela minha vida, foi embora, até hoje eu oro por elas, abençoo a vida delas. Eu tenho orado pela minha irmã para que ela esteja aqui conosco, a Fran. Tenho orado por ela. Eu entrei nessa guerra. É uma menina de Deus. Hoje eu pus a mão na cabeça dela e disse assim: você é a Lagoinha. Porque eu quero vê-la aqui. Uma coisa que o Felipe fala é interessante. Hoje eu não mando as pessoas ir para outro lugar, eu mando ir para onde eu estou, porque eu sei qual é o alimento que está sendo dado. Eu sei aonde estou, eu sei o que está sendo pregado, o que estamos vivendo. Sei das promessas de Deus sobre a Lagoinha de Mogi das Cruzes. Irmão, é só um aninho que estamos aqui. Viveremos outros tantos anos. Hoje, eu passei ali na frente de onde vai ser a Lagoinha. Posso ouvir um amém? No Bingão, ali vai ser a Lagoinha. Só um ou dois que crê. Ali vai ser a Lagoinha. Eu passei, estava aberta ali, eu disse para André: amor, eu preciso vir aqui. Eu deixei ela aqui, entrei aqui, deixei as coisas e fui lá. Eu entrei, aí uma moça já encostou no cara, falou alguma coisa, o cara ficou olhando para mim, acho que não sei se é cara de policial civil, não sei o que é, vai que né, está disfarçado aqui, é o Mr. Bean, não sei, alguma coisa assim. Eu entrei, pisei os meus pés e disse: Senhor,
Pensei comigo, tua palavra diz que aonde os meus pés tocarem será meu. Eu tomo posse disso aqui. Eu olhei todas as mesas, o pessoal jogando bingo. Eu olhei para todas as mesas e disse, acabou, seus dias estão contados. E eu vou voltar lá ainda. Você está entendendo? O amor de Deus transforma a história, transforma a vida. O amor de Deus, gente, não se trata de religião. Lagoinha não prega religião, Lagoinha prega Jesus Cristo. Porque é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que faz, é Ele que realiza. Israel teve problema de enxergar Deus como o Pai que Ele é, mas Deus sempre quis se revelar como o Pai que Ele é. A maior posição de Deus na sua vida é receber Ele como Pai. Agora entenda o significado da palavra pai, referindo-se a Deus como pai do seu povo, cabeça ou fundador de uma casa, fundamento, originador, patrono, gerador, referindo-se à benevolência e também proteção. Palavra pai, pater, derivado de uma raiz que significa nutridor. Deus é o Deus que nutre o seu povo. Protetor, Deus é o Deus que protege o seu povo. Quando você chama Deus de pai, escuta, você está dizendo, pai, você está dizendo, meu nutridor, meu protetor, meu sustentador. Você está dizendo, pai. Interessante nós observarmos que Deus se revela como nosso pai, mas Satanás também se revela como pai. Então a verdade é que a Bíblia nos revela dois tipos de paternidade. A paternidade que provém a verdade, e a outra paternidade que provém a mentira. Deus se revela como pai da verdade, o diabo se revela como pai da mentira. Então entenda algo que eu vou dizer aqui agora, e nós vamos avançar, porque meu tempo está se esgotando. Quando você vive a verdade, você toma Deus como seu pai. Mas quando você libera uma mentira, naquele momento o teu pai não é Deus, torna-se o diabo. João capítulo 8, verso 38, João 8, 41 e João 8, 44. O homem, ele é resultado daquilo que ele se alimenta. Se você se alimenta da verdade, Deus é teu pai, Deus é tua fonte, Deus é teu nutridor, é Ele que te nutre. Mas se você é alguém que tem o hábito de dizer a mentira, a falsidade, engano, quem é que é o teu pai? Misericórdia, o diabo. Deus essa noite, Ele deseja se revelar a você e a mim dessa forma, como a paternidade transformadora, aquela que transforma história, vida, trajetória e destino. Como os pais adquiram honra, porque os pais merecem a honra. Malaquias 1, 6, 7, Deus reclama isso do seu povo. O filho honra o pai, o servo o seu senhor. Se eu sou o seu pai, onde está a minha honra? Presta bem atenção, se você é filho de Deus, você precisa, eu preciso, nós precisamos, vós precisais, todos precisam honrar a Deus como pai. Não, ele não é meu pai, ele é seu senhor, ele também exige honra. Não, ele não é o meu senhor. O que ele é teu, filho? Se no mínimo ele não é teu pai, então ele é teu senhor. Se ele é teu senhor, cadê a honra? Diga para o seu irmão, a cultura do céu, a cultura que move o reino de Deus, é a cultura da honra. A honra é estabelecida por 3 pontos: tempo, reconhecimento e investimento. Não existe código de honra sem tempo, reconhecimento e investimento. Não existe. Você não honra ninguém se você não dedica um tempo especial, se você não reconhece. Se eu quero honrar o Rui, eu preciso dedicar um tempo para ele, porque tempo é algo que eu tenho de maior preciosidade na minha vida. Vocês entendem o que eu estou dizendo? A coisa mais preciosa que você tem na sua vida é o seu tempo. Então, se eu quero honrá-lo, eu vou dar o meu tempo. Então, não dê o seu tempo em quem não merece honra. Se eu quero honrá-lo, eu vou dar um tempo, eu vou ter um tempo. Rui, vem tomar um café comigo. Se eu estou dando o meu tempo, logo eu reconheço. Porque eu não posso honrar aquilo que eu não reconheço, ok? Se eu reconheço, também dentro da cultura da honra, eu preciso investir. Rui, vem tomar um café comigo.
Eu dou tempo, reconhecimento, agora a honra. Rui, você não vai pagar não, pode deixar que eu pago. Por quê? Porque isso é honra. Isso é honra. Então, se eu e você honramos a Deus como pai, precisamos obedecê-los como filho. Vou repetir, se honramos a Deus como pai, precisamos obedecê-lo como filho. Hoje, dia dos pais, uma palavra muito propícia para esse tempo, para essa estação, porque se existe algo que está sendo atacado pelo diabo, é a paternidade. As mulheres estão sendo colocadas em um lugar e os homens tirados do lugar. Terminou o culto aqui, eu dei uma passada no shopping com a André e a Sara queria ver alguma coisa, passamos lá, e eu vi o mercado completamente parado. Eu disse logo para elas, o pai, a figura da paternidade está sendo deixada de lado, e você vai ver qual é o mal, porque o mundo não precisa e clama por líder, o mundo clama por paternidade. Existem dois caminhos a serem seguidos. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, disse Jesus em Mateus 7,24, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordando os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, que é Cristo. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva de cima, transbordaram os rios de baixo e sopraram os ventos lateral e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Você percebe que a vida de um cristão, ela é atacada por cima, no lado e de baixo? Ou seja, nós somos atacados por todos os lados, de diversas formas, em todo o tempo e o tempo todo. O diferencial aqui, de uma casa para outra, da edificação sobre a rocha e sobre a areia, é quem edificou, onde edificou. Existe um ponto aqui, que é um ponto que nós devemos considerá-lo. É aonde você está edificando o que você está edificando. Nós não podemos aceitar essa mentalidade, essa cultura que está vindo do inferno, de família sem referencial, de família sem comunhão, sem alinhamento. Você, pai, precisa proteger os seus filhos. Você sabia que nós trazemos ou geramos o desenho na vida dos filhos conforme a nossa paternidade? A minha filha Sara vai ver Deus como ela me vê. Se eu sou um bom pai, ela vai ver Deus como alguém bom, alguém favorável, alguém maravilhoso, misericordioso. Mas se eu sou um carrasco para minha filha, se eu sou tudo menos um pai, a minha filha vai ter dificuldade para se relacionar com Deus como um pai. Quem projeta o filho para a fé é o pai. Agora, o que está acontecendo nesses dias atuais? Irmãos, presta bem atenção, nós estamos vivendo uma geração que não está preparando o legado, está apenas preocupando-se com herança. A maioria dos pais hoje trabalha por uma herança, trabalha para deixar a herança para os filhos, mas o verdadeiro pai, a verdadeira paternidade não trabalha por herança, até porque herança nós já temos em Cristo Jesus, amém? Nós devemos trabalhar por legado. Pai, tudo que você recebe do Pai Criador, você está habilitado a dar aos seus filhos. Você nunca vai dar ao seu filho algo que não foi lhe dado. Quantos pais só pensam em fazer hora extra, ganhar dinheiro, comprar isso, dar presente, fazer. Irmão, e a ausência da paternidade dentro de casa, há um buraco. Eu peguei um jovem que agora fui conversar com ele ali no gabinete. 2 minutos de conversa, consegui liberar ele para o destino dele. Eu olhei para ele e disse assim para ele: quantos anos você tem mesmo? Ele disse 16, vai fazer 17. Uau, cara, você vai fazer 17. Eu preciso projetar você para uma liderança de igreja. Eu preciso preparar você para uma liderança da igreja. Deixa eu dizer, pai biológico, você pode fazer isso com seu filho em casa. Prepara o seu filho para viver o que você não viveu. Prepara o seu filho para que o seu céu se torne o chão dele. Isso é sucesso. Não existe um substituto para um pai. Um professor não é um pai. Existem pessoas que vão te ensinar coisas na vida.
Não as confunda como sendo um pai. Um guardião não é um pai. Você pode ser designado para ficar com alguém, para ser cuidado por essa pessoa, para educá-lo, mas isso não quer dizer que eles podem tomar o lugar do pai. Um amigo não é um pai. Você pode ter sido criado por algum amigo ou parente, e eles fizeram coisas boas a você, mas eles não podem ocupar o lugar de pai. Amados, a propósito, como você pode identificar um pai? Amados, quando vamos à escola, ouvimos o que o professor diz, anotamos o que ele ensina, realizamos a tarefa e pronto, não precisamos fazer o que ele está fazendo. Então, como distinguir um professor, guardião, um amigo de um pai? Pois bem, o pai, ele sempre vai dizer a você: faça o que eu faço. Escute bem, diga o que eu digo, haja como eu estou agindo, e vá para onde estou indo. Se você, pai, hoje não tem a coragem de dizer para o teu filho: faça o que eu estou fazendo, escute bem, haja como estou agindo, vá para onde eu estou indo. Hoje você precisa abrir o seu coração para receber a revelação da paternidade divina em suas vidas. Meu tempo está se esgotando. Paternidade, o modelo de paternidade para nós pais é o modelo da paternidade divina. Não gaste o seu tempo com agendas que não edificam, com conversas que não transformam, com companhias que não te consolidam. Está na hora de mudarmos. Diga para o seu irmão: a estação mudou, filho. Muda as vestes. É hora de mudar as vestes. Entenda isso que eu estou falando de maneira espiritual. Não continua vivendo do mesmo jeito. Não viva o mesmo padrão que você tem vivido até agora, porque vai ficar melhor para você. Deus, com o seu amor, quer transformar essa geração. Esta geração tem muitos professores, muitos guardiões, porém está com falta de pai. A Bíblia diz que eu e você precisamos de um pai. Um pai não é alguém que ensina você. Qualquer pessoa pode ensinar, qualquer poderá dizer o que você pode ou não pode fazer. Ser um verdadeiro pai, seguindo o modelo do Pai eterno, não consiste em ensinar o certo ou errado. Uma verdadeira paternidade exige tempo, investimento. Precisamos passar tempo juntos. Quanto mais tempo juntos, mais eu me tornarei seu pai e você meu filho. O tempo faz com que a paternidade seja gerada. O seu filho, quando nasceu, ele já nasceu chamando você de pai? O tempo, a aproximação, o contato. Em alguns casos, o filho, é tremendo isso, né? Ou a filha, mama na mãe, passa mais tempo com a mãe, e às vezes o primeiro nome que ele vai dizer é pai, não é nem mãe. Para a mãe, o filho está falando comida, está chamando comida, a mãe está achando que é ela, mas o primeiro nome que às vezes fala é papai. Foi assim comigo. A Andréia, que acordava na madrugada, que passava tempo ali. No comecinho, eu confesso que quando a Sara chorava, resmungava, eu acordava. Mas passou, não foi muito tempo não. Às vezes resmungava, eu virava do lado. Desculpa, Senhor, mas eu fingia que estava dormindo. Aí a Sara aumentava o tomzinho da vozinha dela, que era uma só por Deus. Aí eu já vi a Andréia se levantando, eu dizia: pastor, me em paz. Mas o primeiro que chamou fui eu, por causa da proximidade. A Sara foi tão obediente na barriga da Andréia, que eu tinha uma missão, estava naquela semana para ganhar a Sara. E eu falei: vou ou não vou? A Andréia falou: amor, você precisa ir. Falei: amor, mas vai nascer nossa primeira e agora a única filha. Não, você precisa ir. Ela falou: porque as pessoas que vão estar naquele encontro
talvez seja a única oportunidade que elas vão ter para ouvir a palavra, e depois alguém pode morrer. E se morrer sem ouvir a palavra, Deus vai cobrar de você. Aí eu fechei e falei: peraí, Senhor, então segura a Sara aí dentro, porque eu vou, e ela vai nascer depois que eu voltar. Fechado? Deus falou: está fechado. Eu fui, preguei o final de semana, segunda-feira eu cheguei, terça-feira a Sara nasceu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Paternidade é fundamental. Finalizo aqui, e o louvor pode me acompanhar, porque é assim mesmo que a gente vive. Estou aprendendo, Senhor, cada dia mais. Por que precisamos de paternidade, irmão? Por que precisamos de paternidade? Olha uma fala de Dr. Miles, um americano, fez essa declaração: se desejamos saber se uma nação está debaixo de maldição, olhemos para o número de mortandade da nação, e tudo isso se dá por falta de paternidade. Onde há o espírito de morte, há uma associação, uma maldição sobre a nação. E isso está relacionado aos pais não estarem com os filhos, e os filhos não estarem com os pais. A palavra de Deus diz em Salmo 68, cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o Deus que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele, pais dos órfãos. O quê? Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua morada santa. Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Eu quero declarar, se tem alguém órfão aqui, Deus vai fazer você habitar em família. Bem-vindo à Lagoinha, a família Lagoinha. Deus está colocando você não apenas em uma igreja, não é mais uma igreja que você está passando, é uma família que você está entrando, porque nós cremos na visão que Deus deu aos nossos pastores, não apenas uma igreja, mas uma família forte e poderosa, que vai preparar a vinda de Jesus com a vida de santidade, amém? Tira os cativos para a prosperidade. Eu profetizo que Deus está tirando cativos de cativeiro e vai levar você que estava vivendo essa realidade debaixo de uma unção de prosperidade. Você vai testemunhar nesse lugar o quanto Deus está fazendo e vai fazer você próspero. Alguém aqui que era empresário e não é mais? Sua empresa faliu, seu negócio fechou? Levante sua mão. Se tem alguém aqui assim. Tem alguém assim que era empresário, que a empresa fechou? Pode levantar bem alto, sem medo. Deixa aí eu ver, Deus também está vendo. Pode levantar, levanta, permanece levantado. Pai, eu quero profetizar no santo poderoso nome de Jesus, que o Senhor vai fazer com que essas pessoas voltem a prosperar, voltem a ter os seus negócios. Sabe por quê? Porque é esse desejo do Senhor, que eles prosperem e possa fazer com que outras famílias também venham a prosperar. Senhor, dê a eles estratégias, Senhor, abre portas que estão fechadas, aplane o caminho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim eles vivam para a glória e o louvor do seu santo nome. Posso ouvir um amém? Só os rebeldes habitam em terra estéril. Lagoinha não é um lugar de esterilidade, Lagoinha é um lugar de prosperidade, amém? Eu posso falar isso porque é algo que nós temos vivido e temos crido, e a cada dia isso tem se tornado uma realidade em nossa vida. Partindo da paternidade de Deus, aqui finalizo. Vamos passar. Existe uma paternidade conhecida na Bíblia como geracional. 2 Crônicas 29, 1, 2 diz: Ezequias manda abrir o templo. Tinha Ezequias 25 anos de idade. Quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abia e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Mas calma aí, Ezequias era filho de quem? Segundo as escrituras, de Abia e de Zacarias. Mas a Bíblia, quando vai mencionar o nome do profeta aqui, Ezequias, fala que fez segundo o seu pai. E quem era aqui o pai geracional? Davi. Quando a paternidade divina se manifesta, Wellington, ele começa a gerar essas outras paternidades, que conecta a paternidade divina, que é a paternidade geracional. Eu não tenho medo de dizer que eu sou um pai geracional do Danilo. O Danilo chegou na minha vida, ele tinha quantos anos? 7 anos. Você está com quanto? 52. 24. Entenda, 24 anos faz quanto tempo? Você que é bom de matemática, quanto tempo faz que ele está comigo? Chegou com 7, está com 20? Essa idade é perigosa, hein? Casa logo. Escuta bem, geracional. O pai geracional.
Hoje alguém, quando vê ele pregando, vê ele falando, vai poder dizer igual o pai dele na fé, Wagner. Mas o seu pai, como chama, biológico? Reinaldo. Só que na vida do Davi, do Davi que vai derrubar muitos gigantes, do Danilo, não é o pai Reinaldo, é o pai geracional, Wagner, porque o destino profético, quem está dando hoje a ele, sou eu. E a minha paternidade sobre a vida dele conecta com a paternidade divina. Então entende que não se trata de andar junto por muito tempo. Você pode andar junto por muito tempo com uma pessoa. Judas viveu o mesmo tempo ao lado de Jesus que os outros 11. Mas os 11 fizeram o que Judas não fez. Judas fez o que os 11 não fez. Não é o fato de estar andando junto. Não se orgulhe por ter pouco ou muito tempo comigo. A questão é praticar as obras que estão praticando. Andar na mesma unção que eu estou andando. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Vocês vieram para um lugar onde a paternidade de Deus se manifesta. Lagoinha, a paternidade é presente. Lagoinha, você não se sente sozinho, irmãos. Eu vivi por muito tempo como ministério independente, quase morri. A Lagoinha entrou na minha vida como um respiro de Deus. Hoje eu vivo debaixo de uma cobertura. Hoje eu tenho paternidade. Inclusive terça-feira eu tenho mentoria com o pastor André Valadão, toda terça-feira, exceto quando alguma coisa acontece. A pastora Ezenete me manda mensagem constantemente. É a minha cobertura, juntamente com a minha esposa. Outra paternidade geracional. Então eu falei aqui, a de Davi. Você vai ver isso em 2 Crônicas 29, 1, 2. Paternidade biológica, aquele que gerou você segundo a carne. A paternidade espiritual, Melquisedeque sobre Abraão, Paulo sobre Timóteo, Gênesis 14, 18, 19, 1 Timóteo 1, 2. Paulo era filho espiritual, Timóteo era filho espiritual de Paulo. Paulo ensinou ele a caminhar na fé. Hoje Deus está me dando muitos filhos espirituais. Pessoas que estão me ouvindo, pessoas que estão considerando a minha voz, porque não é o fato de você estar na igreja, que o pastor Wagner pastoreia, que você é pastor dele. Pastor, ovelha, estabelece relacionamento pela obediência. Algumas pessoas chegam aqui e dizem assim: essa aqui é a minha visão, essa é a minha visão. Deixa eu te dizer, na Lagoinha só tem uma visão, não tem duas e nem três. Nós ouvimos isso esses dias na conferência global. Visão não é para ser discutida, embora você possa discutir, visão é para ser obedecida. Você concorde ou não, visão obedece. Quando você está andando fora da obediência à visão, você está fora da visão, porque você é alguém que está causando divisão. Então, por exemplo, eu estou na Lagoinha, eu quero obedecer à visão, não importa o que falam, o que digam, eu acredito na visão, eu creio na visão, isso dá certo, e dá certo mesmo. Eu tenho falado isso para os meus líderes: não vamos inventar nada, vamos fazer conforme está vindo para nós fazermos. Antes obedecer que sacrificar. Toda pessoa que decide não obedecer, sacrifica. Tem pessoas que estão sacrificando a família dele, por não obedecer à voz de Deus. Filhos estão sendo sacrificados, a esposa está sendo sacrificada, o marido está sendo sacrificado porque não está obedecendo. Paternidade divina é a solução para a humanidade. Como diz um político científico, o problema do mundo não é a ausência da liderança, mas é a ausência da paternidade. Fica de pé, por gentileza. Em nome de Jesus, passei alguns minutos. Me perdoe. Põe a mão sobre o teu coração um instante, por gentileza.
Feche os teus olhos.